aí, pessoal do sexto ano, beleza? Estamos aqui mais uma vez para retomar o nosso conteúdo de arte. Perfeito, então. Hoje nós vamos falar sobre a nossa herança clássica, né? Nós fizemos uma abrangência total das nossas disciplinas e dos nossos conteúdos do bimestre e agora vamos começar a estudar mais aprofundadamente cada um deles, iniciando pela nossa herança clássica. Vamos falar hoje sobre um tema muito simples, parece fácil, mas não é, precisamos ficar atentos, certo? Então vamos lá. O nosso primeiro tema de abordagem é a herança das artes clássicas, como nós já tínhamos conversado na aula passada, e hoje nós vamos falar um pouquinho mais relativo sobre essa questão de filosofia, a questão filosófica da representação dos gregos que nós herdamos, é claro, certo? Perfeito, então. Na questão filosófica nós temos a representação de ideias e sentimentos. Interessante. Alguns sentimentos que são abordados aí na arte grega. A liberdade, a vitória, a paz. Todos esses sentimentos acabam sendo revelados sob a forma humana. Interessante. Então, quando nós pensamos em corpos na escultura dos gregos, na representação artística dos gregos, nós estamos pensando em representação de sentimento. O corpo mostrando e organizando a estrutura de pensamento filosófico. Interessante. Vamos aprofundar um pouquinho disso. Essa questão, então, explicando, ela vai representar, ela vai personificar como era a representação dos ideais, certo? Ou seja, quando eu tenho lá o ideal de vitória, eu faço essa representação por meio do corpo, por meio da organização, por meio do movimento e por meio da movimentação do corpo. Interessante. Então a representação do corpo é utilizada para representar esses ideais. Legal. Continuando isso, a postura, a forma e o movimento, eles vão dar o requisito básico para que essa representação aconteça, certo? A ideia de que a montagem do corpo fará a organização principal da representação da ideia, certo? Então, vamos pensar assim, estamos falando sobre representação de ideias. Quando eu penso em representar as minhas ideias, geralmente o jeito mais fácil e mais básico, desenho. Que jeito. Então, vamos lá. Pensando na expressão plástica que nós vamos estudar hoje, certo? O nosso livro traz ali como primeira expressão plástica do segundo bimestre a textura. Nós vamos deixar a textura de reserva aqui e vamos organizar primeiro pelo desenho. Dentro das nossas atividades já do ano, nós estamos desenvolvendo a nossa prática de desenho, certo? Principalmente a nossa prática de desenho de corpo. O professor já fez algumas iniciativas com vocês, então hoje nós vamos dar prosseguimento e entender um pouco dessa técnica. Por quê? O desenho, então, por mais que seja uma técnica renegada, uma técnica que parece secundária, porque inicialmente todos nós desenhamos, certo? Então parece que ela ficou vulgarizada, essa técnica, mas sim, devemos compreender o desenho como uma técnica de representação. Ótimo! É uma técnica de representação em que o artista vai utilizar materiais secos para fazer a representação, para organizar a imagem. Tá. Geralmente, nós utilizamos o grafite, certo? E aí nós utilizamos o lápis, ou o que a gente chama de lápis de escrever. Né? O professor pediu alguns de desenho, que você deve ter lá no seu estojo. Hein? Vamos lembrar essa ideia. Essa técnica ela também pode ser utilizada com vários objetivos. Né? Desenhar pode ter vários objetivos. O mais comum é tentar representar o real. A gente sempre tenta desenhar para representar uma ideia realista. Eu quero representar uma casa, eu quero representar uma pessoa, eu quero representar uma bola. Então, o nosso objetivo geralmente é realista, mas nem sempre o desenho é utilizado dessa forma. Pode ser utilizado de outras também. Legal. Agora vamos pensar assim, as formas de aplicação dessa técnica que nós conhecemos como desenho. Formas de aplicação. Então vamos lá. Existem basicamente duas que são as mais potenciais.
que são as que nós vamos estudar agora. Primeiro, o desenho de memória, certo? O desenho de memória, quando a gente conversa sobre isso, geralmente nós atrelamos a ideia de lembrar de alguma coisa e tentar desenhar. Memória, ok. Mas o desenho de memória, utilizado como técnica, tem uma peculiaridade a mais. A ideia é que eu observe um objeto e passe um tempo observando. É como se fizesse um estudo visual desse objeto. Então eu fico ali, observando as características, observando desde as coisas maiores até as menores, até eu compreender todas as características daquele objeto pela observação. E depois, sem olhar para aquele objeto, eu faço a representação. Seria um desenho de memória, mas primeiro eu precisaria haver um estudo visual do objeto. Eu achava que desenho de memória era só pensar e desenhar. Então, como técnica, tem uma peculiaridade a mais. Legal. Então, esse é o desenho de memória, quando eu estudo visualmente um objeto e depois faço a representação dele sem estar observando. Legal. Aí a gente tem um exemplo, certo? Desenho de memória. Uma característica ali dos desenhos que a gente costumeiramente faz. Casa, natureza, porque nós não estamos necessariamente olhando para uma determinada árvore, mas a gente tenta representar árvores, às vezes até de forma genérica. Uma árvore genérica, sem ser uma árvore específica, certo? Então nós fazemos aquela com um tronco básico e uma representação ali de um grupo de folhas. É uma forma de representação de memória, certo? Ok. Continuando essa nossa ideia, nós temos a segunda forma de aplicação que nós vamos estudar hoje, que seria o desenho de observação. O desenho de observação ele tem uma característica interessante. Por quê? Porque a ideia é justamente que eu esteja de frente ou em algum ângulo para um objeto, esteja fazendo a observação direta dele enquanto eu faço a representação. Então, é basicamente estar desenhando para alguma coisa que eu estou olhando. Legal. Então, essas são basicamente as duas formas. O que uma e outra contemplam, né? O desenho de memória vai ter a ideia da observação anterior. E o desenho de observação, a observação acontece diretamente, mas é um estudo também técnico do volume, da luz, da sombra e da percepção visual que eu tenho naquele momento em relação àquele objeto. Legal, legal. Vamos a um exemplo então do desenho de observação. Esse é um exemplo interessante, olha. Aparecem duas figuras, uma lado a lado, elas estão lado a lado, e uma delas é a figura real e a outra a figura representada ali por meio da observação. Interessante. Agora, o professor tem um porém que a gente precisa lembrar. Nós estamos falando sobre a herança da arte clássica. Tá, o que desenho e a herança da arte clássica tem a ver? Justamente esse nosso desejo, essa nossa busca por tentar representar aquilo que é real, tentar representar as coisas como nós vemos. Legal. E aí, temos aqueles 3 valores gregos que são importantes e que a gente não pode esquecer durante o nosso aprendizado. A beleza, a busca pelo belo, né? Eu quero que meu desenho fique bonito. Interessante. Depois, o realismo tem a ver com essa palavra diferente que nós já citamos na aula passada, a verossimilhança, né? A semelhança como verdadeiro, a semelhança como real. E a proporção, ou seja, eu tento desenhar uma maçã do jeito que uma maçã é, com as medidas que ela tem, com as curvas que ela tem. É a busca por representar o real, que é a herança dos gregos. Uma dica importante sobre essa aula, que não dá para finalizar uma aula de desenho sem dizer isso. Você já percebeu que às vezes quando você está fazendo um desenho de observação, o teu desenho, depois que você finaliza, ele está totalmente diferente do objeto real, por mais que você esteja de frente para o objeto, observando todas as características? Interessante. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver as técnicas de representação. Não é qualquer pessoa, ou uma pessoa que não tem a menor prática,
vai conseguir observar um objeto e simplesmente porque ela está vendo esse objeto, ela vai conseguir retratá-lo da forma realista. Não é assim que funciona. Por quê? Porque essa pessoa precisa entender como que eu vou empregar as técnicas, como que eu vou empregar a luz, a sombra, como que eu vou organizar, o que está acima, o que está abaixo. Se essa pessoa não conhece esse estudo, ela não consegue representar, por mais que passe horas observando um objeto, certo? Então nós precisamos lembrar disso. Vamos sempre desenhar de acordo com a técnica que nós temos, até que a gente consiga evoluir para fazer a representação real mais próxima que a gente conseguir da realidade daquele objeto, certo? Então essa dica precisa ficar aí guardadinha, lembrando que nós não temos toda a qualificação técnica para simplesmente sentar na frente de um objeto e desenhar ele da forma como ele é, ok? Então não se preocupe, você está em processo evolutivo no seu desenho. A prática é sempre a melhor opção. Quanto mais você desenha, mais prática você tem e melhor você consegue representar o real, certo? Beleza, então pessoal, o professor agradece. Sejam atentos na plataforma, nós vamos ter uma atividade relativa a essa aula aqui, certo? Então vamos até nos comunicando e aí o professor mostra para vocês lá. Valeu pessoal, tchau, tchau!